Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui com mais uma oportunidade de comentar um pouco sobre a lição dos adolescentes, uma lição muito boa. Tem como tema central a história do povo escolhido. Desde já agradecendo toda a superintendência pela oportunidade, também nossos pastores, o pastor Gilson Bonfim, nosso pastor também Clifton Oliveira e o nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto. Nessa lição de número 5, meus irmãos, tem como tema novos líderes para um novo tempo, os juízes. A leitura bíblica está em Juízes, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 19. A mensagem da lição está em Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz: Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele fazia e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Os objetivos, como de costume, são três, que são ensinar sobre o contexto histórico do livro de Juízes e sobre a condição espiritual do povo de Israel, estimular os adolescentes a terem um relacionamento constante com Deus e mostrar que Deus pode usar os adolescentes. Esse segundo objetivo aqui, estimular os adolescentes a terem um relacionamento constante com Deus, refere-se à situação espiritual do povo no período dos juízes, porque eles passavam por um ciclo. Eles desobedeciam a Deus, clamavam, pediam por misericórdia, Deus ouvia, levantava-se um juiz, lutava-se pelo povo, o povo era liberto da mão dos inimigos, só que depois que o juiz morria, o povo voltava a se inclinar ao pecado novamente. Então, lá na conclusão da lição, a gente vai ver que os adolescentes têm que serem estimulados para terem um relacionamento constante com o nosso Deus, não é? Ao invés de estar naquele ciclo de obedecer e desobedecer, precisamos andar sempre numa linha contínua, obedecendo a voz e o ensinamento do Senhor. Mas, esmiuçando aqui a lição, o primeiro tópico fala sobre o período dos juízes, que o período dos juízes ele se inicia justamente com a morte de Josué. Quando Josué, que viveu e liderou por 110 anos, após isso, a lição vem dizer que, ao se despedir do povo, Josué instruiu que todos deveriam seguir obedecendo a Deus e alertou que a prática da idolatria traria juízo de Deus sobre o povo. Isso está lá em Josué, capítulo 24, do 19 ao 21. Após isso, começa o período dos juízes, não é? Como é que esse período ele é iniciado? Ele é iniciado justamente com a morte de Josué e de toda uma geração que foi influenciada por Josué. Ou seja, aquele valor que Josué, através da obediência de Deus, instalou no povo, esse valor foi perdido, não é? Ao invés de ser repassado, em algum momento da geração, ele foi perdido. E aí essa nova geração, ela passou a adorar deuses pagãos, divindades pagãs. A gente vê isso no livro de Juízes, capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 12. E aí o que é que Deus permitiu? Deus permitiu que o seu povo fosse invadido por povos vizinhos. Dessa forma, o seu povo ficou na mão dos inimigos. E durante toda a história dos juízes, foram vários povos que invadiram o povo de Deus, mas por permissão de Deus. E aí, como já havia falado, em meio ao sofrimento, clamava-se a Deus.
e Deus ouvia o clamor, mostrando que ele é um Deus de misericórdia, um Deus misericordioso. Dentre os juízes, a lição destaca também a juíza Débora. Além de juíza, ela também era profetisa dos israelitas. E no tempo de Débora, o povo escolhido de Deus foi dominado por Jabim. Jabim, ele era comandante do exército, que também era governado pela cidade de Azor. E aí Deus fala com Débora, dá um recado a Débora, para que Débora chamasse ou falasse com Baraque, que Baraque era um guerreiro israelita. Fale com Baraque, entregue uma mensagem a ele, dizendo que o Senhor está ordenando que Baraque lute contra Sísera, um poderoso do exército, um comandante poderoso do exército. Lute contra ele, pois a vitória, ela já é certa. Está lá em Juízes, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. Mas Baraque, ele impôs uma condição. Ele disse, eu só vou se você, Débora, lutar comigo. Mas a ordem de Deus foi que somente Baraque lutasse, e não Débora. Mas aí Débora, ela vai lutar juntamente ao lado de Baraque, mas ela diz a Baraque, olha, devido ao teu pedido, ele vai ter também uma consequência. As honras da vitória não serão tuas, porque Deus queria dar honra a Baraque. Mas como Baraque escolheu condicionar a ordem de Deus a um seu pedido, aí Débora disse a ele, olha, a honra será de uma mulher, não será sua, será de uma mulher. E aí a luta é travada entre Baraque, juntamente com Débora, contra Sísera, que era um comandante, um homem, um guerreiro do exército. E em meio àquela guerra, houve um momento que instalou-se uma confusão em meio à guerra, e o comandante Sísera, ele correu, se escondeu em uma barraca, e ali ele ficou. Só que naquela barraca estava uma mulher por nome de Jael. A gente vê isso em Juízes, capítulo 4, versículo 17. Ele se esconde em uma barraca, onde nessa barraca, nessa casa, nessa tenda, estava ali uma mulher por nome de Jael. E o comandante, ele aproveitou o momento para descansar, e ali pegou no sono, e enquanto ele dormia, Jael foi lá e matou aquele homem, aquele comandante tão temido naquela época. Ou seja, foi cumprido a palavra do Senhor que foi anunciada por Débora, de que a honra da vitória seria de uma mulher. E essa mulher, o nome dela era Jael. Então veja, aquilo que Deus ele planeja fazer, por mais que procure-se alternativas para driblar a vontade de Deus ela ainda assim ela é feita, não é? Porque Deus deu uma ordem para que Débora orientasse a Baraque, mas Baraque quis condicionar a ordem de Deus a um seu pedido. E aí Deus transfere a honra para uma mulher, por nome de Jael. Você, professor, frise bem isso, porque é um momento muito importante na história dos juízes. O terceiro tópico da lição vem falar ainda sobre os juízes, só que agora vem mencionar Gideão e vem mencionar também Sansão. E aí, mais uma vez, o ciclo ele está aqui sendo evidenciado na palavra de Deus,
na história do povo israelita. A lição vem dizer: o tempo passou e novamente o povo de Israel pecou contra Deus. Então veja que o ciclo ele não para de estar aqui dentro da história. E aí o que é que acontece dessa vez? Deus permitiu que os midianitas atacassem o seu povo. Mais uma vez, Deus permite que um povo inimigo ataque o seu povo ao qual ele tem cuidado. Mas devido ao pecado, as portas são abertas, né? Há uma fragilidade em meio ao pecado. Há uma falta de segurança em meio ao pecado. E o que é que acontecia? Os medianitas saqueavam e destruíam toda a colheita do seu povo, todo o seu mantimento, suas plantações, seus animais, seus grãos, eram simplesmente saqueados e destruídos. E o povo vivia nessa situação de grande aflição, porque a sua subsistência estava em ameaça o tempo todo devido aos inimigos. E nesse contexto de escassez e medo, Deus chama a Gideão. E ali Deus chama a Gideão para que Gideão lidere e liberte o seu povo, o povo de Israel. E Gideão se encontra em um cenário em qual Gideão está malhando trigo num lagar, num tanque, onde era um local de pisar as uvas para extrair o suco da uva. E Gideão está ali malhando trigo num lugar impróprio, se escondendo dos seus inimigos para ter o seu mantimento em meio àquela guerra. E enquanto Gideão se escondia dos seus inimigos, Deus estava com seus olhos sobre Gideão, vendo o esforço de Gideão, vendo que mesmo em meio de medo, em cenário de medo, Gideão ele não havia se entregue ao medo, mas ao invés disso Gideão estava trabalhando, malhando trigo num lugar impróprio. E Deus, observando aquilo, chama Gideão. Gideão, por sua vez, diz que ele é indigno daquilo, que ele não tem condições daquele chamado, mas Deus confirma a sua vontade na vida de Gideão. E agora Gideão, mediante a palavra do Senhor, cheio da palavra do Senhor, convicto do que Deus queria para ele, Gideão reúne um exército para lutar contra os amalequitas. E inicialmente esse exército era cerca de 32 mil homens. Eu penso que Gideão disse assim: agora a gente vence. É muita gente. Essa luta vai ser fácil. Essa luta vai ser tranquila. Temos um bom número de homens ao nosso favor para lutar contra os amalequitas. Mas aí Deus que tem o seu trabalhar, a sua maneira de trabalhar, ele diz assim a Gideão: olha, Gideão, pergunta aí, só a título de informação, se há alguns medrosos em meio a esses 32 mil homens. E quando Gideão traz essa fala, a Bíblia relata, a Bíblia diz, em Juízes capítulo 7, versículo 2 e 3, que 22 mil retornam para suas casas. Ou seja, ficaram 10 mil. De 32 ficaram 10. Já reduziu um número consideravelmente daqueles que iriam estar à frente daquela luta, daquela guerra. Mas penso eu que Gideão estava até esperançoso. Ainda é possível, ainda há esperança. Mas aí novamente Deus diz: olha, Gideão, leva esse povo para a beira do rio e observa aqueles que tirarem a sua visão e deixarem a sua visão, que por acaso assim eles perderem o foco, mesmo que momentaneamente,
esses que perderem a visão, foco, que beberem a água de forma diferente, Gideão, tu manda voltar também. E aí a Bíblia vem dizer que dos 10.000 sobraram 300, ou seja, 9.700 foram desclassificados mais uma vez. E aí foi com esses 300 que Deus deu uma estratégia a Gideão, e os 300 tocaram buzinas, e os 300 gritaram, e os 300 utilizaram tochas, e foram com esses 300 e com essa estratégia que Deus fez com que vencessem esta batalha. Porque não é o número, é a qualidade. Não é o que a gente pensa, é o que Deus quer. É a estratégia de Deus. E a estratégia de Deus, ela é certeza da nossa vitória. E assim foi na vida e na liderança de Gideão. A lição também vem retratar sobre Sansão, que também foi um escolhido para estar à frente do povo, para libertar o povo da mão dos filisteus. Mas, como sabemos da vida de Sansão, Sansão ele acabou se deixando levar por Dalila e contando o seu segredo. Mas já no finzinho da sua vida, quando os filisteus estavam dando uma festa a um deus Dagon, que o deus Dagon é considerado o deus da fertilidade, dos grãos, da agricultura, Sansão pediu a Deus que restituísse a sua força, pelo menos naquela última oportunidade, e ali Sansão derruba as pilastras daquele lugar onde estavam dando a festa, e ali Sansão morre, mas também Sansão mata mais filisteu naquela ocasião do que em toda a sua vida, mostrando que em toda a história do seu povo, no período dos juízes, Deus não deixou de demandar a sua misericórdia, de estar com as suas mãos estendidas sobre o seu povo. Então você, professor, aplique essa lição na sua sala, peça orientação a Deus para que Ele ilumine a sua mente e que Deus te guie nessa lição de número 5, uma lição muito boa para os adolescentes. Que Deus permaneça abençoando cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.